Firme está meu coração, pronto para um recital, com canções de louvação, faz nascer no seu quintal o sol, o sol, o sol. Firme está meu coração, já se pôs a dedilhar nas veias do seu violão, notas para despertar o sol, o sol, o sol. Boa tarde, amigos. A gente está começando mais um Papo na Rede. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2016, quase acabando o ano, e a gente tem uma alegria de ter o Jorge Camargo mais uma vez com a gente aqui, com as suas lindas e boas composições, que é sempre bom ouvir, Jorge. Obrigado, Fernando. Obrigado prazer estar com você vocês estar aqui também, com a gente. Brega. Pessoal que já mandou e-mail, a Deise de Zurique, não perdeu o bonde está saindo agora da estação, tá bom? Herculano lá de... onde que é? De BH. BH, também um abraço. E quem também acabou de mandar um e-mail aqui é a Cristose lá de Franca. Gente que já tá ligada aí com a gente, legal. E os tantos outros que estão aí ligados, né? Depois dos avisos facebookianos ao vivo. Como que chama essa canção? Essa canção chama-se Eu Acordarei o Sol, né? Inspirada no Salmo 108. Firme está meu coração. Como que são... Já que você falou do Salmo 108, os salmos são poesia, né? E uma poesia encharcada de espiritualidade, de coisas do coração. E você já fez várias canções, Jorge, baseadas ou inspiradas nos salmos. Como que é essa leitura dos salmos e transformar uma poesia em outra poesia e musicar essa poesia? Eu acho o livro dos Salmos, assim, não dá pra gente falar que há melhores, ou, enfim, livros melhores ou não tão bons na escritura, mas eu acho os Salmos um dos mais representativos da nossa condição humana. Porque você encontra tudo ali, né? Desde aquela coisa do sentimento mais efusivo, da comemoração, da celebração, e também o lamento, a tristeza, a depressão. Depressão, né? É muito... Então eu acho que ele, nesse sentido, ele é emblemático, porque ele é um retrato de todos nós, né? E dessas coisas que a gente vive. Então, poder se inspirar a partir delas para escrever canções é um privilégio, uma coisa que enriquece muito a gente. Ô Jorge, você... acho que eu nunca fiz essa pergunta, assim, mas tantos anos, né, na jornada, assim, você escolheu esse estilo que você canta, entre outros que você de repente ouvia, enfim, ou foi acontecendo? Eu acho que isso acontece muito naturalmente. Acho que todo mundo que produz arte é influenciado por um ambiente, né? E eu fui influenciado pelo rádio, né? Assim, na minha adolescência eu ouvia muito rádio. E eu ouvia, enfim, na minha época de adolescente, a gente ouvia muita MPB na rádio. E foi quando eu tomei contato com toda essa riqueza da nossa música. E aí acho que... E é uma coisa meio
cosmopolitana. O fato de morar em São Paulo, né? Por exemplo, eu não tenho tanto a influência da música caipira ou da música regional, Sim. porque não foi o meu ambiente, não foi onde né, as coisas se deram para mim musicalmente. Então, assim, a minha influência mais é MPB da década de 70 e 80, Sim. que é o que eu ouvia mais. E a gente acaba assimilando isso naturalmente, Sim. eu acho. Entendi. Mas a arte, de certa maneira, e aí no caso, por exemplo, a sua arte, você é o artista, ela de alguma forma, Jorge, é uma expressão daquilo que você é. Exatamente. Né? Tanto na sua formação cultural, enfim, mas eu estou falando assim de questões mais subjetivas. Né? Estou pensando assim, daquilo que você é, talvez da maneira como que a gente não conheça você, mas ouvindo e conhecendo a sua arte, a gente começa a conhecer mais o artista na sua intimidade. Tipo assim, você canta a sua alma. É, isso, exatamente. Né? E eu acho que é um dado assim, biográfico importante, né? O fato de eu ter sido um filho único. E eu lembro que o sentimento da minha infância era de uma certa solidão. E aí, quando eu tomei contato com o violão no início da adolescência, ele se tornou um amigo, uma companhia. Né? E eu acho que a minha música, de certa maneira, carrega essa solidão, essa coisa assim, meio melancólica. Tem um toque de melancolia. Entendeu? Mas ela dá conta de você, né? Ela sim. dá conta do seu interior, né? Até onde você e o violão ficam bem, né? E é recíproco, né? Você dá conta dela, né? Da arte também, de certa forma. Pessoal, eu estou aqui na minha mão, olha que coisa fascinante que é a tecnologia. Não sei se você consegue ver. Dani, consegue aqui? Eu acho que é melhor, né? Olha, isso aqui é um pendrive. Ele é personalizado, tem o nome do Jorge aqui, www.jorgecamargo.com. .br. E Jorge, você está lançando, vamos dizer assim, um pendrive tem quase a totalidade do seu trabalho. Tem todos os meus discos solo, são 10. Discografia. A minha discografia solo. Porque a gente tem participações em outros projetos e tudo mais, mas sim, seu trabalho, esse é o meu trabalho, que você desenvolveu e criou. E também tem um audiobook do Somos Um, certo, que é um dos discos solo, que eu mesmo gravei narrando o livro, né? E aí tem umas músicas incidentais também. Enfim, e aí a gente juntou tudo nesse pendrive, são quase 1 giga de arquivos, né? São 140 e tantos itens entre as músicas e o livro. E 8 horas ininterruptas de música. De Jorge Camargo. Isso aqui é bom. Dá pra e montar aí, uma rádio. como que o camarada que está nos vendo e que vai ver, porque esse programa vai ficar depois disponível lá na internet, como que o camarada pode adquirir? É só entrar no meu site, tem o contato, ele manda uma mensagem e a gente envia pelo correio, enfim. Tá ótimo. Tá aí, olha. Esse contato é por aí também que aqueles que querem contratar você, convidar você, enfim, para eventos, enfim, é aí, né? É o seu site, é a partir dali que as pessoas falam direto com você. Exatamente. Legal. Renato Carneiro tá mandando um abraço para todo mundo aqui, lá de João Pessoa, na Paraíba. Eita. Quem mais está mandando? A Maybe, aqui de São Bernardo do Campo. Maybe. Pedindo aí teus altares e ajuntamento, e evidentemente que o pessoal vai pedir. Leonilson São Luís, a segunda vez que cobiço esse pendrive. E a Deise de Zurich, ligada. Legal, Deise, que você pegou o bonde e tá andando com a gente. Ô Léo, talvez estejamos aí em fevereiro, viu? Eu, Jorge e companhia. Talvez, hein? O Léo lá de São Luís. Você tinha separado respostas? Sim. Vamos lá. Vamos de respostas. Para todo tropeço, rios de misericórdia. Para o frio do silêncio, sons de calor e vida. Para aqueles momentos
quando a fé se percebeu partindo para a culpa que anula todo o encanto de se estar sorrindo, para as horas sem pressa, quando o medo é ditador mandando, para a dor que se instala, dando voz e vez ao meu lamento. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infindo. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infindo. Para todo tropeço, rios de misericórdia. Para todo tropeço, rios de misericórdia. Muito bom, né? Muito bom. Ô Jorge, a gente está vivendo um tempo no Brasil e no mundo, me parece, com assim, certos acirramentos aí, essa coisa do chamado discurso de ódio e tal. E é interessante que a gente tem ouvido muito ou os chamados filósofos, historiadores. Aliás, a gente tem, eu costumo dizer, a gente tem um quarteto famoso hoje no Brasil, que dois são filósofos, um é historiador e outro um educador. Né? O Pondé, o Karnal, o Cortella e esqueci um aí. O Clóvis Barros Filho, lá da Faculdade de Filosofia da ECA. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: a gente então vai querer saber do sociólogo, do historiador, do o que está acontecendo, para analisar esse tempo e tal. Mas eu tenho visto pouco uma procura, o que o artista está dizendo. Porque eu acho que é muito importante nessa hora a arte como uma expressão do que a gente está sentindo, que dê voz ao sentimento e, de alguma maneira, dê uma interpretação. O que você pensa sobre isso como um artista que vive no país nesse tempo? Enfim, a gente está nesse começo aí, já quase chegando no século, em alguma parte do século XXI, já rodado esse tempo, com esses sinais que a gente percebe na sociedade humana contemporânea. O papel da arte nesse contexto. Eu fico pensando muito nisso, e aí eu posso dizer por mim, eu acho que o nosso grande papel como artistas é fomentar a beleza. O Rubem Alves, controvertido, já dizia, né? Fora da beleza não há salvação. Do tipo assim, junto com a ética é necessário a estética. Exatamente. O belo exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. Então, quando eu me pergunto sobre o meu papel, particularmente num cenário como esse, eu acho que é o de semear a beleza. Nesse palco de enfrentamentos, de confrontos, de radicalismo, de insensibilidade, a gente precisa de beleza. Vamos falar das flores. Vamos falar de coisas bonitas. Para não dizer que não falei das flores, vamos falar das flores. Vamos falar das flores. Gabriel, recebi seu e-mail, está com a gente também aqui de São Paulo. O Jorge, falando nesse caminho do artista, né? E a gente tem conversado sobre isso. Hoje você se sente, ou você sempre se sentiu, né? Um artista para o mundo, um artista para o universo, um artista para a vida, né? E não necessariamente um artista entre fronteiras religiosas. A gente estava conversando sobre isso antes, né, do início do programa. Eu acho que o nosso grande desafio como artistas, seres humanos, mentores,
pastores, educadores, é o desafio da reinvenção. Eu acho que cada dia a gente tem que buscar novos caminhos. E aí lembramos, né? Estávamos conversando sobre a biografia do George, do Friedrich Handel, que viveu no século XVIII, foi um contemporâneo de Bach e todo mundo. E que trajetória fantástica, né? Alguém que nasce na Alemanha, mas que num determinado momento fala assim, não, isso aqui preciso buscar um outro caminho. Vai para a Itália. E lá ele aprende a língua e aí ele se familiariza com o contexto artístico, começa a escrever dentro do estilo da época. E passam-se os anos e de repente fala, não, agora é hora de ir para a Inglaterra. E aí ele sai da Itália e vai para a Inglaterra. E aí aprende a língua. E aí aprende a linguagem musical da época e se torna uma referência. Tanto que ele morre na Inglaterra e é sepultado na abadia de Westminster e com todas as honras e é um herói nacional. De modo que a partir dele toda a trilha sonora de todas as coroações dos reis e rainhas britânicos é Handel. Né? Então assim, para mim é uma inspiração. Sim. Assim, ele transcende, né? A gente tem uma trajetória. E o que a gente faz? A gente continua. Né? Para outros horizontes e para outras direções. Aquilo que foi feito, que foi semeado, está lá. Ninguém vai tomar, não vai mudar. Entendeu? Mas eu me sinto muito hoje desafiado é o que você falou, a transcender, a encontrar outros espaços, falar para outras pessoas, dizer outras coisas. E a sua obra... Com todas as coisas que a gente tem dentro de nós, que vão continuar falando, mas de uma outra maneira. Sim. Né? E a sua obra vem recebendo isso. Na verdade, a gente que vem acompanhando você há tantos anos, especialmente de 10 anos para cá, né, muito da sua poesia e das construções melódicas, enfim, elas, na minha opinião, acho que elas transcenderam, né? Elas estão para fora, né? Tá mais para fora. O Gladir, que é um grande amigo, um grande parceiro, me disse uma coisa um dia desse que me tocou profundamente. Ele falou assim, cara, muitas das suas composições construíram uma catedral. Agora é hora de cantar na praça. Que legal. Entendeu? Cantar a catedral já foi erguida. Cantar nos jardins. Agora vamos cantar. Tá pronto. Vamos cantar no quintal, vamos cantar na esquina. Falando em cantar. Que legal. E falando em Handel. Que legal. Você fez uma música que é uma música natalina, na verdade. Aliás, e já que estamos há pouco mais de um mês poucas semanas do Natal, né? Mas é linda, porque você usa um trecho, enfim, alguma coisa do oratório. Do Messias, né? Que é Pois um Menino Nos Nasceu. Isso. Então, a canção diz: seus de toda parte, seus de toda língua, seus de toda sorte, seus de toda cor, seus que não têm nome, seus que não têm vida, seus que estão com fome, sedentos de amor, seus de todo mundo, seus que o conheceram e que ofereceram a vida em louvor, seus que são seus filhos, seus que o receberam e com seus olhos viram nasceu o Salvador. Pois um menino nos nasceu, sim, a nós foi dado um filho, sim, a nós foi dado um filho, e o governo está firmado nos seus ombros, e o governo está firmado nos seus ombros, pois um menino nos nasceu, pois um menino nos nasceu, pois um menino nos nasceu. Jorge Camargo. Jorge Camargo. E o que está aqui dentro, ó, só para... essa aí tá aí. Jorge, e o que tem de novo? E o que tem de novo na praça? Você poderia até dizer assim, seus próprios projetos novos, né? Enfim. Mas assim, o que você está ouvindo? O que tem de coisas interessantes, ou de pessoas interessantes? O que você
fala desse cenário atual nosso, assim, dentro da sua área? Aquelas meninas, não sei quantos assistem o The Voice Brasil. Não é muitas vezes palatável, né? Mas tem duas meninas de Curitiba, não sei se vocês viram, é uma dupla. São meninas que elas vêm de uma herança de igreja. Protestante, enfim, né? E ontem elas cantaram Chico Buarque, foi um negócio lindíssimo, lindíssimo. Eu não vi. Coisa boa. Sim, muito boa. Entendi. Mas a gente estava até brincando também, né? Eu tenho ouvido muita música erudita. Eu nunca fui muito chegado, mas recentemente eu tenho ouvido bastante. E o que tem te chamado a atenção nessa escuta nova, Jorge, da chamada música erudita? Conexões, né? Conexões, porque assim, a música popular, na verdade, ela é um desdobramento, né? Então, assim, sequências harmônicas, todas, elas estão lá. A base de tudo isso é o que esses gênios do século XVII, XVIII, enfim, e XIX, principalmente produziram. Eles são o fundamento, eles são o alicerce de tudo que vem depois. Né? Eu estava ouvindo recentemente a 40ª Sinfonia em Sol Menor de Mozart, que é um negócio, né, tipo... É lindo isso. Nossa, uma coisa maravilhosa. É possível, né? Um negócio impressionante. De bom. E o próprio Handel, recentemente ouvindo Handel também, muita coisa bonita. Enfim. Tenho me alimentado dessas fontes primárias da arte musical. Da arte no seu estado mais elevado. E sabe uma coisa que é interessante? E é provável Jorge? que daí venham coisas novas. Tomara. Né? Tomara. E sabe uma coisa que eu acho que é interessante? Porque existe, de certa maneira, de forma generalizada, eu acho que uma falsa ideia de que isso daí é para uma camada da sociedade apenas. Para ouvidos especiais. Cara, quantas vezes você vê, por exemplo, uma apresentação de uma peça erudita, chamada erudita, por uma orquestra sinfônica, tal, num espaço público, em que a população, de forma geral, tem acesso, quando você vê a reação dessa população, sim, ouvindo essa música, você percebe assim que nós, na realidade, fizemos na sociedade uma separação, dizendo assim, não, eles não sabem ouvir, eles não se importam com isso. Na realidade, a gente não deu acesso. Para mim é emblemático a coisa da bossa nova, né? Porque o pessoal já fala bossa nova, já é uma música mais elevada. Mas eu me lembro, assim, que uma coisa que me tocou demais foi a apresentação do Stevie Wonder no Rock in Rio. E aí no meio do show ele canta a Garota de Ipanema. E aí você tem uma plateia de 200 mil pessoas cantando Garota de Ipanema, que tem uma coisa, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Aí tem uma coisa de porque estou tanto sozinho. Depois porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. É uma melodia difícil. Quer dizer, difícil. Não é uma coisa elementar. Ela não é popular. Não. Né? Mas aquela plateia imensa cantando e fazendo todas as modulações, entendeu? Desmistificando essa ideia de que não, isso é muito difícil. A gente ouvia isso muito na igreja também, né? Vamos ensinar uma música mais brasileira. Não, o povo não consegue, isso é muito complicado, essa harmonia está muito complicada, a melodia é muito difícil. E é o que você falou, é um mito. Eu acho que é um mito no sentido de falso. Ô, Jorge, uma provocação. Mas você não fala mais de Deus, né, nas suas canções, né? Para essa resposta, para essa colocação tem uma resposta interessante, porque Tudo que é Bonito de Viver, que é um disco que lindo, que não
que justamente não tem essa coisa... Não aparece o vocábulo. Não tem música litúrgica, não tem música de adoração. São 13 canções no disco, sendo que acho que são 11 canções, minto. São 11 canções, sendo que 5 são minhas, e 6 eu fiz em parceria, com 3 diferentes parceiros. E todos são pastores. Ou seja, a culpa é deles. Eles é que não incluíram. Exatamente. Entendeu? Eu estou isento dessa acusação. É verdade. Por isso que eu falei provocação, porque dos seus longe, né, disso. Dos seus álbuns, esse aí é o livro de Esther. Exatamente. Eu vejo na sua obra Deus, assim, do começo ao fim, né? Ele está tão presente, né? Ao menos fome, viu? Fome, assim, muita. Está muito presente. Tá muito então, mas eu acho que o Brega está falando uma coisa que é interessante, Jorge, que eu penso assim, é a maneira como que a gente aprendeu a observar e ouvir as coisas. Sim. Né? Não mais a capacidade de forma implícita perceber a realidade. E a presença de Deus, da vida que Ele dá, da graça, da bondade, enfim, então, e da beleza, porque a gente, por exemplo, no Salmo não fala da formosura. Glória e majestade estão dizendo, força e formosura. Então, fala da beleza. E só a capacidade, né, que o poeta, e já falamos sobre isso, o poeta tem de juntar palavras, né, o compositor de juntar notas musicais, né, de dar esses tons, né, que fica uma coisa meio perfumada, meio pastor de palavras, meio fragrância, né, não é essa coisa? Isso, de onde vem isso, né? Pois é. Quem é o se não de autor alguma disso? Coisa mais elevada e sublime. Mais que tudo, mais que tudo. Com certeza. Aí você me fez lembrar dessa canção, né? Poesia de pessoa, a sensibilidade de Drummond, o lirismo de bandeira nos visitam e tocam o coração. Eles são pastores de palavras, verdadeiros mestres e artesãos, que nos fazem ver o mundo nas asas da imaginação. Eles são pastores de palavras. E aí tem a segunda parte, né? A erudição de Isaías, as colossais visões de Ezequiel, a paixão de Jeremias, os sonhos e os dons de Daniel. Eles são pastores de palavras, verdadeiros mestres e artesãos, que nos fazem ver o mundo nas asas da imaginação, que nos fazem ver o mundo nas tramas da revelação. E ouvindo você cantar de novo agora essa música, quando você faz essa primeira parte dos nossos autores clássicos, Sim. E é interessante que você pega 4 dos profetas clássicos, vamos dizer assim, né, os chamados maiores profetas, por conta do tamanho dos livros desse cara, de cada um deles, mas é interessante pensar, Jorge, assim, que cada um deles é que a gente infelizmente não tem o acesso que alguns eruditos têm do texto hebraico. Mas Poetas. todos eles fazem uma profecia, inclusive a profecia é numa linguagem poética, ou seja, carregada de arte. Sim. Né? E tem o Jeremias também, que encena
que faz uma maquete, não sei, é Jeremias ou Ezequiel, um deles. Ezequiel. Faz uma maquete da cidade e destrói essa maquete como uma ilustração do que vai acontecer. Uma dramatização. Né? O próprio Isaías, que anda nu pelas ruas da cidade também. É um ato de... É um monólogo. Dramático. De extrema dramaticidade. Né? Os caras eram artistas. É impressionante. E usando, muito provavelmente, hoje com certeza, mas na época não sei o quanto sabiam, né? Mas usando um vocabulário que ficaria. Sim. Que permaneceria. Não é? Que é a linguagem poética. Que é a linguagem poética. Que é a linguagem da poesia. Que ficou. Linguagem poética. Que se sobrepõe sobre a prosa, nesse sentido. Né? Eu lembro, a gente não falou dele, mas tem um camarada chamado Miqueias. Sim. E como eu fiz... Eu lembro que eu fiz um estudo com o Sturz sobre esse texto, rapaz. A gente teve a oportunidade de destrinchar um pouco no hebraico. A maneira como que Miqueias fala acerca das cidades. E ele faz um poema que é impressionante no hebraico, com os nomes das cidades, as palavras que ele se refere a elas, numa palavra de juízo e julgamento por conta da injustiça, mas assim, justamente porque a gente não tem a familiaridade com o texto, é impressionante. E aí fica. Por quê? Porque é poesia. E como que a arte, a poesia, a música nos ajuda, inclusive, uma coisa que você percebeu, que é a memória. Você começou a cantar e tal, talvez com tanta música, assim. Mas se você tivesse falado, Jorge, não lembraria. Mas o fato de estar carregado com a arte, sim, e que no caso é a música... E as rimas, rimas chamam, né? Um verso chama o outro. Porque faz conexões emocionais. Também. Né? E a arte toca a minha emoção. Sim. De outra forma, não. Então isso é muito interessante. A linguagem que Deus usa, por exemplo, na escritura. Né? Você, para fechar da minha parte, assim, né? Você já teve o privilégio, como nós aqui, de dar uma andada fora, né? E uma das coisas que nos chama muita atenção andando lá fora é a arte na rua, né? É o músico tocando na rua. Sim. E às vezes eu me deparei assim com algumas coisas que era impossível passar sem e não parar para ouvir, para ver. E outro dia eu fui surpreendido com um casal nas escadarias do metrô ali da Vila Madalena e eu parei para ouvir uma coisa linda assim. Você sente vontade de fazer isso? Sinto. Você tem já pensei muitas vezes. É mesmo? Eu vejo agora os músicos na Paulista tocando. Ainda vou baixar lá. Vou fazer isso uma hora. Ali na Santa Cecília, na estação Santa Cecília do metrô, tem um pessoal tocando também ali no corredor. No corredor. Eu já vi de tudo lá. Porque aqui não. Tipo assim, até por não ser uma coisa tão assim, comum como é na Europa ou em alguns outros lugares, né? Recebeu resistências, até de políticos e prefeitos, enfim, em algum momento, né? Mas eu particularmente acho que isso embeleza tanto a cidade. Você estava falando de Miqueias, né? Embeleza a cidade, né? E isso talvez o nosso povo precisasse ser educado nesse sentido, porque tem aqueles que meio que desvia, assim, né? Dessa coisa meio do barulho, né? Mas no meio do barulho da cidade, a música, né? Sim, isso é fundamental. Imagina às vezes um poeta ali nas escadarias da Catedral da Sé dizendo um poema, né? Eu semana estive lá no mosteiro, né? E entrei e os monges estavam fazendo um finalzinho de ofício deles. De ofício, né? Às vezes eu falo assim, se eles fizessem isso aqui na escadaria. Na escadaria, né? Quer dizer assim, para fazer misturar os sons da cidade e às vezes da crueldade, da violência, enfim, né? Com beleza, né? Eu acho que é uma coisa para... É fundamental e eu acho que é a nossa responsabilidade, cada um dentro da sua área, o que a gente pode contribuir para a vida da cidade e para de alguma maneira distensionar toda essa tensão que você observou, né, principalmente das redes sociais, né? Que humanizar, carregam, né, Jorge? Humanizar mais. Distensionar uma palavra. Acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu me sinto responsável. Boa.
Às vezes eu levo violão para os meus alunos. Imagina. E aí é muito interessante. Deve estar aproveitando, né? Muito interessante a reação. Né? As pessoas se desarmam, né? Verdade. Vamos fechar, né? fazer uma saideira com qual, Jorge? Você agora vocês escolhem. Olha, tem alguém aqui. Tanta coisa, veja né? aí. Vamos ver, alguém tinha pedido, a gente passou batido. Tanta coisa, né? Era só. Ó, a Cris Tosi mandou mais um e-mail falando acerca dessa questão da música, de crentes, particularmente, que não conseguem enxergar a beleza de Deus em toda parte, como mudar isso. Eu acho que aprender a ver, né? Com outros olhos. Mas quem acho que é silenciando também, não adianta ficar falando. Acho que é mais fazer, né? Vamos fazendo, tocando a vida. Né? Pô, de quinta-feira vocês aí. De quinta-feira, de sexta de manhã, de segunda. Ó, dando voz aqui pro nosso ouvinte, a Maybe aqui de São Bernardo do Campo, ela sugeriu duas, Ajuntamento e Teus Altares. Você escolhe. Vamos fazer o coro do Ajuntamento que diz: Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador, Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador. Muito bom. Bom demais. Muito bom. Pessoal, até a próxima quinta. Jorge, obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Jorjão. Obrigado. Até mais. Sempre bom. Beijo. Muito bom. For 60 years, my father, Billy Graham, preached the gospel of Jesus Christ. And at 95,